O cristianismo não apareceu do nada, né? Ele foi, na verdade, forjado no fogo. É o resultado de um conflito com o poderoso Império Romano e de uma dolorosa separação de suas próprias raízes judaicas. Vamos entender como essa fé sobreviveu e, no fim das contas, triunfou. A história da ascensão do cristianismo é uma aula sobre poder, perseguição e identidade. A grande questão é, como uma pequena seita, vista como marginal, conseguiu, contra todas as expectativas, se tornar a religião de um império? Imagina só, bem no meio do Império Romano, um mundo com muitos deuses e tradições super antigas, surge um novo sistema de crenças. Era um movimento radical, que é desafiar a própria base do poder da época. Então vamos lá. Como é que os romanos, tanto as autoridades quanto o povo, reagiram a essa fé que para eles era tão estranha? Olha que interessante. As próprias autoridades romanas, como o governador Plínio, ficavam totalmente perdidas. Elas nem sabiam direito como classificar ou processar os cristãos. A grande dúvida era essa: ser cristão por si só já era um crime? E a resposta do imperador Trajano, bom, ela criou uma situação legal bem precária para os cristãos. Basicamente, a política era: não saia caçando essa gente, mas se alguém for denunciado e não negar a fé, aí sim tem que punir. Era quase um não pergunte, não denuncie, mas se denunciarem a gente age. Mas não é só uma questão de política oficial, sabe? O povo comum também tinha sua opinião, e muitas vezes era de puro deboche e desprezo. Essa pichação antiga aí é a prova disso. Uma imagem bem forte que mostra o que as pessoas pensavam. E aqui tem um ponto importante. A acusação oficial dos romanos não era de ateísmo, mas de superstição. E para eles, superstição não era só uma crença boba. Era uma prática religiosa vista como estranha, obsessiva e, acima de tudo, uma ameaça à tradição e à estabilidade do Estado. Agora, se o conflito com Roma era uma luta contra um poder externo, o conflito com o judaísmo foi mais como uma briga de família. E talvez por isso mesmo tenha sido uma separação ainda mais amarga e dolorosa da própria fé que deu origem ao cristianismo. E aqui a gente entra num dos maiores paradoxos dessa história. Pensa bem, uma fé que nasceu totalmente dentro do judaísmo, que usa suas escrituras e sua história, acabou se tornando uma rival. O que começou como um debate interno sobre quem era o Messias, evoluiu para uma divisão profunda e trágica. Com o tempo, as discussões teológicas foram ficando cada vez mais duras. Algumas narrativas nos evangelhos começaram a transferir a culpa pela morte de Jesus para os judeus, o que culminou na terrível acusação de deicídio, o assassinato de um Deus, contra todo o povo judeu. Essa linha do tempo mostra bem essa deterioração trágica da relação. Ao longo dos séculos, o que começou como uma disputa teológica interna acabou escalando para acusações nos textos sagrados e, finalmente, para perseguição e violência aberta. Diante de tanta zombaria e perseguição, os primeiros cristãos tiveram que ser espertos. Eles desenvolveram uma estratégia de duas frentes para sobreviver e crescer. Primeiro, defender suas crenças e, segundo, se adaptar à cultura ao redor. Pensadores como Justino Mártir tentaram criar pontes. A ideia era mostrar que o cristianismo não era tão esquisito assim, sabe? Eles diziam basicamente: olha, vocês têm histórias sobre o nascimento de heróis? Nós também. Vocês têm deuses que curam? Jesus também curava. Era uma tentativa de achar um ponto em comum. Mas só se defender não era o bastante. Os cristãos também foram muito inteligentes em adotar e dar um novo significado a símbolos e tradições pagãs que já eram super populares. E esse é um exemplo perfeito. O dia 25 de dezembro era a festa do deus pagão Sol Invicto. Eles pegaram essa data e a transformaram no aniversário de Jesus, a luz do mundo. Uma jogada brilhante para tornar a fé mais familiar e fácil de aceitar. Agora vamos avançar no tempo e ver como tudo isso levou à maior e mais dramática reviravolta na história dessa fé. Depois de séculos com uma fé minoritária, aconteceu o que ninguém imaginava. O cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. O jogo virou completamente. A fé que antes era perseguida, agora tinha o poder do império em suas mãos. E com isso, a dinâmica da perseguição se inverteu de uma forma assustadora. Agora eram multidões de cristãos, muitas vezes lideradas por bispos, que atacavam e destruíam templos pagãos e sinagogas. O ponto crucial é esse: com o poder na mão, a igreja que sofreu perseguição passou a infligir perseguição.
Essa observação do historiador Herbert J. Müller é bem contundente. Ela destaca a ironia trágica que está bem no centro da ascensão do cristianismo ao poder. Essa jornada toda, de uma seita perseguida a um poder imperial, remodelou o cristianismo de uma forma fundamental. E nos deixa com uma pergunta muito profunda sobre a relação entre fé, identidade e o próprio poder.